Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: alguns modelos de indutores e transformadores, aplicação prática do eletromagnetismo. O que vimos até agora, vamos juntar nossos conhecimentos como base para o futuro. Dipolo magnético existe? Qual a aplicação desse conceito? Faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Esta é a 10ª parte ou 10º vídeo da série Parâmetros Magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em conhecer melhor as características dos parâmetros magnéticos dos diversos materiais utilizados na área técnica e na engenharia. Vamos começar com indutores e transformadores. Aí temos alguns modelos de indutores fixos. O indutor mais acima, corrente mais elevada. Veja o fio utilizado. Podem ser inclusive enrolados sobre resistores, mais indicados para bloqueio de sinais de corrente alternada ou pulsos. Nesse modelo de indutor fixo, o valor do componente está impresso no próprio corpo. Esse é um modelo bastante específico, um bide de ferrite, uma pérola de ferrite. Imagine um material de ferrite com um fio condutor atravessando. Também serve para supressão de pulsos. Esse é um modelo de indutor ajustável muito observado em receptores de MF, H, TVHF ou HF. Uma blindagem externa metálica, um núcleo de ferrite com rosca, ele é ajustado dentro daquela base branca à esquerda, que é onde também temos o enrolamento. Então, conforme o núcleo é colocado mais para dentro, para fora do enrolamento, a indutância varia. Você ajusta essa indutância. E uma blindagem interna compensando a perda magnética da blindagem externa. Como modelo de transformadores, com vários enrolamentos, e aí temos como é por dentro, retirado o núcleo, mostrando apenas o enrolamento. Esse seria um núcleo de material com os leads para a saída. Esse é um transformador com núcleo E e I. Veja a forma da chapa do núcleo. O fio mais grosso de alta corrente e o fio mais fino para uma menor corrente. Na figura agora temos uma cabeça de gravação e reprodução utilizada em cassete. Existe um modelo parecido também para fitas cassete ou para fitas magnéticas. Uma aplicação do alto-falante, onde você tem um magneto com entreferro, a bobina se aloja nesse entreferro, conforme a variação da corrente, há uma atração ou repulsão do diafragma, resultando assim na reprodução do áudio. Esse é uma bobina de deflexão, utilizada nos tubos de raios catódicos, para realizar a varredura da imagem. E esse é o famoso toroide, ou núcleo toroidal. Tem uma blindagem inerente, já que o campo magnético, o fluxo tende a ficar dentro do material do núcleo toroide. Sim, tem um pouco em volta do fio, mas basicamente em volta do material magnético. Múltiplos enrolamentos, uma boa relação peso-potência, pode ser utilizado em frequências de dezenas, centenas de kHz, ou até mesmo acima, dependendo do material. O que nós vimos até agora? Essa é uma curva de B versus H. É a intensidade de campo magnético. É o campo de excitação, expresso em ampere por metro. Aí temos a densidade de fluxo magnético, expresso em Tesla, originariamente Weber por metro quadrado. Então nós temos alguma coisa por unidade de área. As curvas para 4 tipos de materiais diferentes. É interessante observarmos a saturação, a partir da onde você não adianta aumentar muito o campo magnético externo de excitação, que é uma pouca variação na densidade de fluxo magnético. Essa é a curva ou ciclo de esterese de um material magnético. O traço em azul, ou a curva em azul, é o inicial, o caminho inicial. Depois em vermelho, o que acontece ao longo do ciclo completo. H é um campo magnético de excitação externa, amperes-fira por metro, por exemplo, pode ser gerado por uma bobina, uma corrente percorrendo uma bobina. B é a densidade de fluxo magnético ou indução magnética, o resultado dentro do material magnético. M é a magnetização, onde temos a relação entre BHM dado por B igual a μ0, a permeabilidade magnética do vácuo, e multiplica H mais M, ou B igual a μH. μ0, 1 mais que M, que é a suscetibilidade magnética do material.
SAT1 é o ponto de saturação 1, BSAT1 é a densidade de fluxo de saturação. A partir daí, praticamente não há aumento da densidade de fluxo. HSAT é o campo magnético de saturação, que provoca essa saturação. BR1 é a remanência magnética 1, C1 é a coercividade magnética 1. A remanência ou magnetização residual é uma medida da magnetização residual quando o campo de excitação é elevado a zero. Já a coercividade ou força coerciva é uma medida expressa em ampere por metro do campo magnético reverso necessário para levar a magnetização, BOM, ao valor zero após ter ocorrido a saturação. Nós criamos um ímã e nós estamos zerando esse ímã. A coercividade pode ser entendida como a resistência de um material magnético a um campo magnético externo. Continuando nosso ciclo de Terese, SAT2 é o ponto de saturação 2. Nós invertemos agora os polos do ímã. BSAT2 é a densidade de fluxo de saturação 2, que é obtida pelo HSAT2, que é o campo magnético de saturação 2. BR2, remanência magnética 2. C2, a coercividade magnética 2. Então nós vemos que temos dois pontos de coercividade conforme alternamos a polaridade do nosso ímã. O material de coercividade alta, o material Hart, ele tem essa figura de esterese. Observe a saturação mais lenta, muita energia, os pontos C1 e C2 estão bem afastados, essa é a grande característica. B residual, a remanência é maior. Aplicação para ímãs permanentes. Materiais, cobalto e neodímio. Quando a coercividade é baixa, o material soft, nós temos a figura mostrada. A saturação é mais rápida, pouca energia, C1 e C2 estão próximos, B, a remanência é menor. Aplicação, transformadores e motores que nós temos alternando a polaridade, frequência alternada. Materiais, ácido, silício e alnilo. Vejamos agora os domínios magnéticos. Esse é um modelo de dipolo elétrico. Duas cargas, uma positiva e uma carga negativa, separadas por uma certa distância. Sim, a carga negativa é o elétron e a carga positiva é o próton. Sim, o dipolo elétrico existe fisicamente na natureza. Se você aplicar um campo elétrico, haverá um torque e o dipolo tende a se alinhar com o campo elétrico. Simples, não é? E o modelo de Gilbert de dipolo magnético? Esse é o modelo que foi estendido para a operação dentro do núcleo atômico. Teríamos um dipolo magnético. Nós imaginávamos que fosse assim, mas não é, no passado. Dois polos magnéticos pontuais. E aí começa o primeiro erro, porque, lamento, não existe a carga magnética pontual. Divergente de B igual a zero, lembra? Linhas fechadas? Quando iniciou-se o estudo do magnetismo, as equações mostravam uma grande simetria com os campos elétricos, o que levou a esse modelo de dipolo magnético, do modelo de Gilbert. Simples, mas totalmente errado. O modelo de Gilbert considera um núcleo positivo circulado por um elétron carga negativa. Observe a velocidade e a trajetória do elétron. Esse modelo explicava tudo. O elétron girando ao redor do núcleo, uma carga negativa, equivale a uma corrente em sentido contrário à direção do elétron. A carga do elétron é negativa. Por definição, corrente é carga positiva. A corrente circulando cria um campo magnético. A teoria da contração do espaço-tempo ainda não existia. Então, esse modelo acreditava ser válido. Tem até mesmo a rotação do elétron, a bolinha sobre si mesmo. É um bom modelo que explicava e ainda explica alguma coisa. Pode ser utilizado com limitações, mas está errado. Ainda hoje é usado e é o modelo que é ensinado na faculdade de engenharia. É mais simples e quase sempre funciona. Dipolo magnético, modelo de Gilbert, então, tem os seguintes problemas. Primeiro, o elétron não é uma bolinha girando ao redor do núcleo. Na verdade, o elétron também não é uma bolinha girando em torno de si mesmo. Já faz algum tempo que nós estamos considerando como onda, modelo ondulatório também. Não existe polo norte e sul pontuais. Então, a bolinha representando um polo no polo sul não existe. Mas o modelo explicava muita coisa, até que mostrou-se incompleto e incorreto. Qual é o correto atualmente? É o dipolo magnético do modelo de Ampère. Observe, M é o momento magnético do dipolo, desse loop, desse percurso fechado. Está vendo a corrente gerando momento magnético? Esse é o modelo considerado correto atualmente. Não tem polo norte e polo sul. Dica, se você quer ter um sentimento do que está acontecendo, use o modelo de Gilbert. Se você quiser resultados corretos e precisos, use o modelo de Ampère. Simples
assim. Mas quem é exatamente M? Da onde surge? Como é que ele aplica? Onde é utilizado? Qual é a sua unidade? E a grande pergunta: o que acontece quando ele é submetido a um campo magnético externo? Ele se alinha na direção oposta? Tirar o campo, ele volta ao original? O que acontece? Essa é a pergunta. E isso vai explicar muito do comportamento dos materiais magnéticos. Nós dividimos em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Como é que se comporta? Um dos parâmetros que nós podemos utilizar é a permeabilidade magnética do material. Mas por que isso acontece? Os materiais magnéticos são interessantes, porque na verdade todos os materiais são diamagnéticos. No entanto, esse efeito diamagnético pode ser encoberto, mascarado por outras características que vai fazer que ele tenha um outro nome principal. Mas aí estão as três principais. No entanto, quando nós olhamos para as linhas de campo magnético, lembra? B, linhas de fluxo, densidade de fluxo. Observe o que acontece para o material diamagnético e paramagnético. Vamos ver isso com mais cuidado mais à frente. Podemos então dividir os materiais em diamagnético, paramagnético e ferromagnético. Mas só? Não, tem mais. Ferrimagnético, lembra que falamos do ferrite, os slides iniciais? Antiferromagnético e superparamagnético. Vamos ver cada um desses materiais mais à frente. Vejamos algumas considerações. Quase tudo que é ensinado na escola técnica e na faculdade de engenharia em eletromagnetismo está errado. Ainda aplicamos a mecânica newtoniana. A teoria da relatividade explica corretamente o eletromagnetismo, mas é complexa demais para ensinar os técnicos e engenheiros. E convenhamos, na prática, os modelos antigos funcionam para as aplicações cotidianas. Para você projetar um indutor, enrolar um transformador, projetar um eletroímã, usa os modelos antigos, funcionam. Você utiliza essa teoria aproximada na polarização dos transistores, que quase funciona, não é? Afinal, por que vai se preocupar com drift de temperatura, variações estatísticas ou efeitos de terceira ordem em circuitos mais comerciais, de aplicação doméstica? Laboratório é outra história. Você até aprendeu que corrente percorrida por fio produz campo magnético, não foi? Resolveu problemas e questões de prova, mas não é a verdade. É a contração do espaço pela velocidade das cargas que gera esse efeito Coulomb que parece um campo magnético. Na prática, é quase indiscernível um do outro. Pode continuar utilizando o integral de HDL igual a N que você vai chegar lá. E o teu alicate amperímetro funciona muito bem, com ou sem contração do espaço-tempo. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Como o campo magnético do elétron e um campo magnético externo interagem. Como isso determina as propriedades magnéticas de um material. Como classificamos os materiais magnéticos. É o que veremos no próximo vídeo. Então, até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.